Bom dia, bom dia, bom dia, com muita alegria. Hoje é um dia muito especial para mim, então seja muito bem-vinda aqui nesse encontro nosso diário, esse desafio, no dia 18 de 40, dia 22 de março de 2025, o dia que eu completo 44 anos. Então, hoje eu coloquei uma música aqui que me representa muito, que diz muito sobre mim e todas essas últimas fases que eu estou vivendo, né? Então, bom dia, Nara, bom dia, Lucilene, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para você que vai ver esse nosso encontro depois, muitas mulheres maravilhosas assistindo depois. E hoje o dia ele é muito especial, porque essa lição de hoje, ela nos traz uma confiança a mais. Não que a gente não confie, todas nós eu acho que confiamos, mas nós podemos confiar ainda mais e até mesmo pedir para Deus, né? Senhor, eu confio, mas aumenta a minha fé, para que eu acredite naquilo que eu ainda não enxergo, naquilo que eu ainda não vejo, né? Então, bom dia, Ana, bom dia, bom dia, bom dia. Obrigada, Nara, muito obrigada. Que vocês possam pegar esse aviãozinho aqui, ó, e manda para pelo menos 4 mulheres, tá? Convida 4 mulheres para vir aqui, enquanto essa música vai tocando ali, vai acalmando aqui o meu coração, porque até eu confesso que estava um pouco nervosa para esse encontro de hoje, mas vamos silenciando o nosso coração, vamos nos sintonizando aqui, convida suas pupilas aí, suas amigas, convida elas para vir participar com a gente desse encontro super especial de hoje. Convida sua mãe, sua irmã, sua filha, por que não, sua sogra. Convida as mulheres que você ama para que elas também possam vir aqui junto com a gente, se desenvolver enquanto filhas amadas de Deus. E não só falar que é filha amada de Deus, mas se colocar nesse lugar de obediência daquilo que Deus quer de nós, né? O meu pedido especial para o dia de hoje é que o Senhor me mostre aonde eu ainda preciso mudar, aonde Ele deseja, e que esse também seja o seu pedido para hoje, porque essa lição vai falar muito comigo, mas vai falar muito com você também, porque nós somos muito parecidas. Então, bom dia para você que está chegando aqui, bom dia, Patrícia, bom dia, Jana, bom dia, bom dia, bom dia. Pega esse aviãozinho, manda hoje para pelo menos 4 mulheres. Vamos lá, me ajuda nisso. Eu conto com vocês para sempre trazer mais e mais mulheres para essa live, porque esse é o nosso objetivo aqui, de se trabalhar, mas também de ajudar outras mulheres a ter esse conhecimento. Quantas mulheres precisam desse up, desse refrigério pela manhã e não tem? E que até tá pedindo para Deus, mas você precisa mandar para ela o link, né? E que lindo, porque depois eu recebo os testemunhos. Olha, eu recebi o link da sua live e parece que você estava falando comigo. Você não me conhece, mas eu tô passando por isso, por isso, por isso. E tenha certeza, tudo que você tá passando hoje aí na sua vida é fruto das suas escolhas passadas. Se hoje eu colho o que eu tô colhendo, é fruto das minhas decisões passadas. Não se engane. Ninguém vai plantar uva e colher moranguinho. Da mesma forma que não dá para plantar limão e colher uma laranja. Por isso de termos consciência sobre aquilo que estamos plantando. E essa lição de hoje vai trazer esse olhar diferente sobre a vida. Porque às vezes você enxerga, mas você não vê. Tá muito baixo, será? Tá bom a minha voz? Vocês estão escutando bem? Tá chegando bem aí pra vocês? Tudo certo? Pra gente já entrar aqui na nossa lição de hoje? Irmã Fátima, Kátia Nunes, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Patrícia, bom dia, bom dia. Muito bom dia, Regina, bom dia. E a lição de hoje é a lição 18. É a lição que diz que eu era cego e agora eu vejo. É uma lição maravilhosa. Quantas de nós estamos ainda cegas, sem conseguir enxergar
as nossas dificuldades. Deixa eu mudar a música aqui, vamos colocar a nossa música de hoje, né? Plenitude, só um minuto. Eu coloquei primeiro Passarinho, que é uma música que fala demais sobre mim, sobre a minha trajetória atual, sobre as coisas que eu quero viver com Deus a partir de agora. Ele é exaltado. A música de hoje é Ele é Exaltado, uma música linda também. Cadê? Ele é exaltado. Não tô achando. Aqui, ele é exaltado. Não, volta. Exaltado. Não, ué, gente, eu não tô conseguindo pôr a música de hoje. Consegui. Obrigada, Carla, muito obrigada. Bom dia, bom dia, bom dia. Então, o tema de hoje é Eu era cego e agora eu vejo. Nós estamos no dia 18 de 40. Um dia maravilhoso para todas nós. É especial porque é meu aniversário, mas é especial para vocês também porque vocês podem se conectar a essa energia do recomeço, do renovo, que é isso que todas nós estamos buscando aqui nesses dias, não é mesmo? E aí hoje a gente vai trabalhar com João. Então abre a sua Bíblia João 9:25 é o que a gente vai ler hoje. João 9:25. Olha como Deus é maravilhoso, né? Nesse dia tão especial, a gente vai trabalhar com um discípulo que é o meu preferido. O livro preferido meu da Bíblia, depois de, é claro, Gênesis, né? Então já pega a sua Bíblia aí, já respira bem fundo. Solta suas expectativas, seus problemas do dia a dia, aquilo que não deu certo durante a semana, aquilo que você planejou que ia fazer e não fez. Inspira e solta. Solta tudo aquilo que você não precisa mais. Inspira e expira. Obrigada pelos cumprimentos, mas agora vamos fazer a nossa lição, tá? Muito obrigada. Eu agradeço do fundo do meu coração, mas vamos focar aqui, porque esse é o objetivo aqui, tá? Então, inspira e solta. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Fecha seus olhos agora e vamos agradecer. Querido Deus, queremos te louvar, te agradecer, te bendizer pelo esse dia de hoje. Queremos te louvar e te agradecer, Senhor, porque já estamos no dia 18. Que o Senhor possa nos sustentar cada dia mais e mais para que estejamos firmes nessa caminhada de 40 dias para levar nossas vidas além, em todas as áreas, colocando Deus no centro. Ajude-nos, Pai, esteja conosco hora por hora, minuto por minuto. Ilumine as palavras que saem da minha boca e aquilo que a gente vai ouvir. Conduza, Senhor. Esteja com cada uma de nós, comigo e com as mulheres que do outro lado estão, com aquelas que vão passar depois por aqui, aquelas que chegam perdidas sem saber o que está acontecendo, mas ficam assistindo. Quero te louvar e te agradecer, Senhor. Somos mais de 100 mulheres assistindo essa live todos os dias. Tem dia que mais, tem dia que menos, mas a média está sendo essa, de 100, 110, 120 mulheres que assistem essa live todo dia. E eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, pela vida de cada uma dessas mulheres que aqui estão e aquelas que vão passar depois. Que o Senhor traga, Senhor, a palavra certa para cada uma delas, nos dando entendimento, clareza daquilo que nós precisamos mudar em nós, aquilo que a gente ainda não enxerga. Faça conosco, Senhor, a mesma coisa que o Senhor fez com o cego de nascença. Nos retome da consciência, da verdade, da humildade, principalmente da coragem de olhar para a nossa vida sem máscaras. Vinde, Espírito Santo de Deus, vinde e conduza-nos nesse dia, hoje, agora e sempre. Amém. Amém, amém, amém. Bom dia, Lau. Bom dia, bom dia, bom dia. Muito bom dia. Então, a lição de hoje, eu era cego e agora vejo. E a passagem da Bíblia que a gente vai trabalhar é João 9:25. Vou baixar mais um pouquinho aqui. Não é para desligar, Fabrício.
que diz assim: ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Foi isso que o cego respondeu depois. E aí a Camila já vem com o tema. A Bíblia conta, na passagem citada no início do capítulo, que um cego de nascença foi achado por Jesus. Não foi o cego que, ao saber que Jesus estava passando, clamou por seu milagre, como fizeram tantos outros enfermos. Quando medito sobre essa palavra, eu me recordo quantos anos andei cega. Eu nem sequer vi a presença de Jesus na minha vida. Estava tão cega sobre mim mesma, tão cega sobre as minhas enfermidades da alma, sobre os meus pecados e desvio de caráter, que nem enxergava a necessidade de clamar por um milagre. Eu não sei se você conhece essa passagem, mas na passagem de João 9, antes do versículo 25, conta então a história que existia um cego de nascença e que ele não viu Jesus passar. Mas os discípulos falaram para Jesus: Jesus, ele é cego de nascença. Quem pecou para que ele estivesse assim? Ele ou os pais dele? E Jesus disse: nem ele nem os pais dele. Ele não pediu para ser curado, mas Jesus fez ali um barrinho, colocou nos olhos dele e disse para ele: vai lá no rio e lava. E ele foi. Não sei como, porque imagina um cego sair de um lugar para ir para o outro. E ele foi. E ao lavar os olhos daquele barrinho que Jesus fez, ele voltou a enxergar. Um cego de nascença voltou a enxergar depois que obedeceu a um comando de Jesus, mesmo sem ele pedir. Então a Camila diz que muitas vezes ela se viu nesse lugar de cega de nascença. Ela até enxergava, ela via, mas ela não enxergava. E ela não enxergava o que, Fabrícia? Ela não enxergava as coisas que ela fazia como sendo coisas ruins. E muitas vezes eu e você estamos fazendo coisas certas, mas pelo motivo errado. É isso que essa lição de hoje traz pra gente de lição. E ela continua. Mas existe um detalhe importante na minha história que eu preciso que você saiba. Presta atenção. Porque ela está dizendo dela, mas ela pode estar dizendo muito de você, assim como ela disse muito para mim. Eu estava cega sobre quem eu vinha sendo dentro da igreja. Já tinha 30 anos que eu havia aceitado Jesus como Senhor e Salvador. Eu servia na igreja, no ministério de casais, era dizimista e ajudava no projeto social da igreja. Mesmo assim, eu era cega. Como cego de nascença, não era capaz de enxergar a mim mesma e muito menos as consequências dos meus erros na minha vida e na vida das pessoas que eu amava. Camila, e de onde veio essa cegueira? Você talvez esteja se perguntando. E ela continua: do orgulho. O orgulho me fez viver uma vida de máscaras. Eu criei uma personagem como da Mulher Maravilha. Uma mulher perfeita aos olhos de quase todos. E quem aqui não quer ser perfeita? Ser elogiada, ser aplaudida? Quantas de nós fazemos coisas apenas para ser validada? Eu levei muito tempo para tomar consciência de que eu fazia as coisas para ser validada. Só que hoje, graças a Deus, eu já consigo, nem sempre. Até meu marido tá aqui, ele sabe que eu tenho o costume de dizer, com perdão da palavra, que eu tô cagando e andando pro que o outro diz. E eu continuo fazendo o que Deus quer de mim. Não é uma palavra, não é uma frase muito bonita de se dizer, mas ela traz muita verdade, porque muitas vezes você fica tão ocupada do que o outro acha, do que o outro pensa, do que o outro vai dizer, que você nem faz as coisas que você precisa fazer. Aqui, por exemplo, nesse trabalho nosso, de quem usa Instagram, é uma lição. Muitas vezes você faz um post, você faz uma publicação e você vai lá e apaga, porque você ficou preocupada com o que as outras pessoas disseram. E não faz muitas coisas com medo do que as pessoas vão dizer.
E aí você deixa de viver a vida que você nasceu para viver por conta dos outros. A mesma coisa eu digo. Tem muita gente que não tem problema de autoestima. Não é amor próprio que falta. O que ela tem é autoestima. Ela fica esperando do outro o que ela mesma não tem para dar. O método TCEA. Tá bom. Vou adotar essa sigla. Só que eu tenho que aprender a dizer o nome da sigla. TCEA. É mais ou menos assim. Você está tão preocupada com o que o outro vai dizer, com o que o outro fala sobre você, que você para de viver aquilo que você nasceu para viver. E aí eu tenho certeza que quando a gente vai para esse lugar de uma necessidade absurda de agradar, de ser validada, a gente está nesse lugar de orgulho, que nos cega, que nos paralisa, que rouba a nossa verdadeira essência. E ela continua. Uma mulher que fazia tudo, teoricamente, muito bem feito para atrair palavras de validação e olhares de admiração. Quantas de nós, mulheres, homens, crianças, vivemos nessa busca constante de validação? É um inferno, gente. É um inferno na terra. Porque a pessoa que está em busca de validação, ela se chateia por conta de tudo, que era o tema de ontem. Ela se aborrece por conta de tudo. Ela se magoa. É uma pessoa ofendida por natureza. Tudo que você fala é crítica. Você está trazendo um feedback, a pessoa está dizendo, você está me criticando. Não, eu só estou te dando um feedback, criatura. Mas isso é crítica. Não, crítica é o que você ouviu na infância. Crítica é o que o seu pai e sua mãe fez com você a vida inteira e agora você acha que todas as outras pessoas são viciadas em crítica, mas é você que é viciada em atrair crítica pra você, porque eu nem tô te criticando e você tá achando que isso é crítica. Isso é feedback. Olha o tamanho da loucura que a gente se coloca. E ela continua aqui. Porém, eu era uma mulher que fazia as coisas certas pelo motivo errado. E que também fazia algumas coisas erradas quando ninguém via. Por ter uma identidade distorcida sobre o meu valor, eu agia sempre com o único propósito de buscar aprovação. E assim me sentia amada e valorizada. Em outras palavras, ela não conhecia o seu próprio valor, ela não se aceitava do jeito que ela era e ficava numa busca constante por validação e aprovação das outras pessoas. Dando o controle da vida dela para as outras pessoas. E eu tenho certeza que aqui muitas de nós fazemos isso. Só que, minha querida, tanto eu quanto você, quando a gente vai para esse lugar, a gente deixa de viver a nossa verdadeira identidade. Porque eu fico tão atrás do que o outro está falando, do que o outro está fazendo, e é uma comparação, é uma loucura tão grande, que o Brasil entra agora em rankings de depressão, de ansiedade, tendo até que mudar a legislação por conta da saúde mental. As pessoas estão doentes. E por que as pessoas estão doentes, Fabrícia? Porque elas não conhecem o seu verdadeiro valor. E a felicidade, o amor próprio, ele nasce em casa, ele passa pela escola e se expressa no mundo do trabalho. Se eu não estou infeliz em casa, eu vou levar aquela infelicidade para o trabalho. E agora, como as pessoas não conseguem resolver os seus próprios problemas, isso foi colocado como uma obrigação da empresa. E eu estou dizendo isso aqui porque todas vocês, a maioria aqui, são empresárias. E essa vai ser uma cobrança agora, mais uma cobrança. O empresário já não tinha cobrança, ele vai ter um pouco mais de cobrança agora. Porque ele vai ser responsável pela saúde mental do funcionário dele. E vai ter até que adotar medidas, podendo sofrer sanções. Vocês estão sabendo dessa mudança que teve agora na legislação? E uma empresa não vai ter que ter mais agora só um plano que antes eles faziam, era, até esqueci, como é que chamava, Rony, aqueles planos que a gente tem que ter nas empresas? Se você puder, você me fala aqui o nome. Um plano de segurança do trabalho, além de ter um programa de segurança do trabalho, vai ter que ter um programa de saúde mental no trabalho. Mais coisa para se exigir dos empresários. Já era pouca exigência?
Por isso da importância de você se curar. Alinhe suas emoções, cure seu corpo, sua alma e seu espírito. Isso é obrigação nossa. Está sendo terceirizado. Os PPP, todas essas exigências que as empresas sofrem. Então ela continua aqui. Eu era cega sobre o meu valor. Acreditava que eu só seria amada e aceita se atendesse às expectativas do mundo. E por ser cega em relação a quem de fato Deus me fez para ser, eu vestia a fantasia da perfeição. Ou melhor, da falsa perfeição. Porque a perfeição, gente, ela não existe. O perfeito era Jesus, ele foi morto na cruz. Então, se você anda nesse lugar de querer ser perfeita, sai desse lugar, ele vai acabar com você. Para de querer mostrar para o outro aquilo que você não é. Eu tenho uma fala que eu digo, Deus me livre de ser perfeita. Deus me livre de uma vida perfeita. Eu não sou perfeita e não quero ser perfeita. E nem quero mostrar, parecer ter uma vida perfeita. Tenho até dificuldades aqui bastante no Instagram, porque a gente tem que mostrar a nossa vida. E nem sempre a nossa vida tá bonita para mostrar. Mas tem que parecer ser bonita. É falsidade, então eu não mostro. Eu não mostro. E foi essa fantasia que aumentou a minha cegueira. Pois para sustentar a minha imagem da mulher quase perfeita, passei a negar e a até não enxergar os meus erros. Da mesma maneira que um cego não vê, eu também não via. Não enxergava nada que pudesse manchar a minha imagem, que levei a vida inteira construindo sobre mim mesma. O orgulho cegou o meu entendimento sobre mim, impedindo-me durante muitos anos de reconhecer tudo o que precisava de transformação e cura. Eu vivia como um cego de nascença, que estava ao lado do mestre, mas não enxergava. E assim como foi com um cego de nascença, precisei que Jesus me visse e colocasse cuspe com terra sobre os meus olhos, para que eles pudessem ser abertos e eu pudesse enxergar quem eu vinha sendo e ser curada. Pude olhar para quem eu vinha sendo e reconhecer tudo que precisava do toque do Pai para ser transformada. E a base dessa transformação foi a minha identidade, a transformação do meu valor pessoal. Não porque seja especial, pois eu não sou. Sou uma pecadora, mas pelo que o Pai, por intermédio de Cristo na cruz, diz sobre mim. Minha identidade de filha amada de Deus. E diz também sobre você, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Querendo ou não, conhecendo ou não, gostando ou não. Somos pecadoras, somos falhas, somos orgulhosas, mas Deus olha pra gente com amor. Veja em João 9,7, que Jesus, depois de colocar a lama nos olhos do cego de nascença, lhe deu uma ordem, um comando para que ele fosse curado. Jesus mandou que com a lama nos olhos ele caminhasse até o tanque de Siloé para lavar-se. Lavando-se, ele foi curado e pôde ver. E depois de ver, glorificou a Deus. E assim Deus fez na minha vida também. Eu estava com lama nos olhos, ainda sem ver nada de verdade sobre mim. E Jesus usou uma mulher de Deus para me dar uma ordem, como eu já contei aqui. A ordem era: humilha-te, humilha-te, humilha-te. A gente já falou disso lá nas lições passadas. Se você quer acompanhar tudo, volta depois, vai acompanhando. A gente está no dia 18. A gente tem um material lindo que eu fiz aqui para vocês acompanharem dia a dia, com todos os resumos, com todas as passagens da Bíblia, com todas as tarefas. Um trabalho maravilhoso que eu fiz assim com bastante amor, com bastante carinho. Olha a minha vaidade, né? Maravilhoso. Eu fiz com amor. E tudo que a gente faz com amor fica bem feito. Para obedecer a ordem de Jesus, para obedecer a ordem que Jesus lhe dera, o cego precisou se mover até o tanque. Para eu obedecer a ordem que eu havia recebido, também precisei me mover. Precisei agir. Entrei em uma busca profunda por cura e libertação espiritual. Por cura das minhas emoções e por entender os prejuízos que o orgulho tinha produzido no meu caráter e na minha vida. Oi, Cláudia, tudo bem? Que saudade. Elisete de novo está aqui com a gente. Que delícia ter vocês aqui. À medida que eu me movia nessa busca,
À medida que eu me entregava aos processos de trazer verdade, luz sobre mim, ia sendo treinada a moer o orgulho que me cegava. Vi as escamas caindo dos meus olhos. Eu via caírem as máscaras que eu usei ao longo da vida para me defender de novas dores e mostrar para as outras pessoas quem eu queria convencer que era. E o mais lindo é que, à medida que as escamas e as máscaras saíam de mim, eu ia aprendendo a enxergar uma nova Camila. Eu ia me conectando com uma nova mulher. Uma mulher muito mais vulnerável, muito mais de verdade. Quantas de nós vestimos a máscara da fortuna e não aceitamos nos vulnerabilizar nunca? Chorar? Imagina, jamais. Pedir ajuda? Não. Não posso pedir ajuda. Eu tenho que me lascar inteira, mas eu tenho que dar conta. Eu era essa mulher, gente, que tinha dificuldade de pedir. Simone, minha querida, tudo bem? Que bom ter você aqui. E talvez você esteja nesse mesmo lugar de arrogância, de orgulhosa. Eu dou conta. Não dá. E pode até dar, mas não queira dar conta de tudo. Você vai ficar doente mais cedo ou mais tarde. Gente, nós fazemos parte de uma sociedade de mulheres que estão cansadas, que estão exaustas. Mulheres que estão doentes, se não é física, é emocional. Mulheres que estão acabando com a sua própria vida por conta do orgulho, por conta da cegueira. Mulheres que não conseguem reconhecer os seus erros e as suas fragilidades. É nesse lugar que eu tô falando pra vocês, de uma pessoa que já foi assim. Que ainda é um pouco, que ainda tem que se moer mais um pouquinho, tem que passar mais algumas vezes na máquina de moer carne, de moer o orgulho. Ainda não aprendi a lição, porque ainda não tá tudo bem aqui. E não vai ficar tudo bem. Mas tem áreas que tá precisando de atenção agora, já, urgente. E por que isso acontece, Fabrícia? Porque nós estamos afastadas da nossa verdadeira essência. Se tá muito ruim, é porque tá faltando alguma coisa. E às vezes falta você. É muito comum eu colocar uma constelação familiar e a pessoa coloca todos os elementos, todos os componentes, ela coloca o marido, o pai, a mãe, o irmão, a empresa, ela coloca tudo, menos ela. E eu falo, mas não tá faltando alguém aqui nessa constelação? E ela olha e ela não percebe. Falta ela. Ou às vezes ela coloca ela bem no cantinho assim, como se ela fosse espectadora. Ou pior, ela se coloca lá na frente de tudo e todos, quebrando e violando todas as regras, todas as ordens hereditárias. Se coloca como maior diante do marido, se coloca como maior diante do pai, se coloca como maior diante da mãe, dos irmãos, trazendo muita confusão e desordem para a própria vida. Se a sua vida não está indo para diante, é porque algo ainda está esperando. E às vezes quem está esperando é você. É sobre isso que essa lição hoje fala. Essa cegueira que a gente se coloca. Não é os outros que nos tamparam os olhos. Foi nós mesmas. Eu ainda nem terminei aqui a lição, mas há 2 anos atrás, mais ou menos, acho que mais de 2 anos, quando foi que eu terminei a pós-graduação? 2022, eu acho que eu terminei a pós-graduação, se eu não estou enganada. Então eu fui participar de um evento em São Paulo e na volta para casa eu não enxerguei. Eu parei de enxergar. Comecei a ver tudo embaçado. Acordei, fiquei assim, olhando e tudo embaçado. E depois de algumas horas eu liguei para o meu marido e disse, Rony, eu não estou enxergando. Ele disse, você deve estar cansado. Eu falei, não, eu não estou enxergando, já faz tempo. Eu acordei faz tempo, eu não estou enxergando. Aí ele disse, você está cansada, dorme mais, até você chegar aqui vai passar. E eu cheguei na rodoviária, que eu estava de ônibus, e eu não estava enxergando. E um dia, 2, não sei, eu fui no oftalmologista e ele falou, olha, você saiu de 0,25 para 1,5. O que tá difícil de enxergar? E mais, lá na formação que eu tinha passado, o meu professor ele tinha me feito uma provocação.
E aí, então, ao invés de ter uma ação diante daquela provocação, inconscientemente, eu achei melhor nem enxergar. Porque se a gente não enxerga, eu não mudo, não é verdade? E agora, quase 3 anos depois, já diminuiu meio grau. Já estou com 1,25. Né? E o médico disse, isso é estresse, pode ser que melhore. O que você não está querendo enxergar aí na sua vida? E aí, continuando aqui. A Camila, então, se tornou uma mulher muito mais vulnerável, muito mais de verdade. Uma mulher que erra, que chora, que se arrepende, que pede perdão, que busca ajuda, principalmente que se conectou de verdade com Deus e o convidou para mudar tudo em sua vida. A cada dia que permaneço na obediência dessa ordem que me foi dada, eu me transformo mais e mais na mulher que acredito que Deus me fez para ser. Sei que essa precisa ser a minha busca diária, mas eu posso garantir que vale a pena, pois o milagre que experimentei em me ver de verdade, de conhecer a verdadeira Camila, valeu toda a dor no processo de cura. Veja, da palavra que o cego de nascença era conhecido como aquele homem que vivia mendigando, enquanto nossos olhos não enxergarem quem de fato Deus nos fez para ser, nós viveremos como mendigas. Mendigando aprovação, amor, aceitação, cuidado, elogios, reconhecimento, entre muitas outras formas de paliativos para suprir as nossas fraturas emocionais. Porque ainda não sabemos quem somos para Cristo e quem Ele nos fez para ser. Ai, que lindo isso, não é, gente? Aconteceu isso comigo também. Ah, muitas, né? Nós somos parecidas, já falei para vocês que nós somos parecidas. Nós somos muito parecidas. O orgulho me cegou. Me fez viver como uma mendiga da vida. Mesmo sendo, aos olhos do mundo, uma mulher feliz e muito bem sucedida em quase todas as áreas da vida, só quando me movi, quando eu agi sobre o comando do humilha-te, 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 meus olhos começaram a se abrir e eu pude ver tudo o que existia de errado em mim. Só assim eu tive a chance de me arrepender e começar a construir uma nova história com Jesus. Lindo isso, né, gente? Essa lição é maravilhosa. Trazendo consciência. E você? E eu? O que na sua vida precisa da lama de Jesus para que seus olhos sejam abertos para você enxergar com verdade? O que o orgulho tem impedido de reconhecer nos seus comportamentos e que por não ver, não se arrepende e não muda? O que a cegueira tem feito você viver? Em que área da sua vida, por não saber o seu valor e não ter se arrependido dos seus erros, você ainda vive mendigando? Basta olhar para as áreas em que hoje enfrenta alguma dificuldade para saber onde o orgulho o tem cegado e impedido de mudar. Seja verdadeira com você, mulher. Aqui, ó, no material que eu fiz para vocês, no dia 1, não sei se é no dia 1, deixa eu ver aqui. Opa, tá difícil de encontrar. Tem toda a explicação. No dia 1 a gente tem uma roda da vida. Eu coloquei aqui, ó, para você pontuar quais são as 3 áreas que mais gritam na sua vida hoje pedindo socorro. Quais? A gente tem espiritual, parentes, cônjuge, filhos, social, saúde, servir, intelectual, financeiro, profissional, emocional. Dessas 11 áreas, quais são as 3 que estão gritando hoje na sua vida? Quais? Olhe com verdade. Fabrício, eu quero ter acesso a esse material, como é que eu faço? Me chama depois no direct, eu te mando o link, você entra no grupo, porque eu não consigo mandar PDF aqui no Instagram, ele não permite. Então você tem que entrar no grupo, lá no grupo você tem acesso, tá? E aí você vai poder fazer a sua
a sua roda da vida, você vai poder ter consciência de quais áreas estão gritando, mas você vai ter que agir com muita verdade, coragem e humildade. E aí percorrer com a gente esses dias todos, nós já estamos no dia 18. Quanta clareza, quanta cura, libertação nós já tivemos nesse dia 18. Vocês não fazem ideia dos testemunhos que eu recebo. Né? Tava contando essa semana para minha amiga Sabrina, que me mandou mensagem querendo saber, porque ela tem orado por esse projeto, né? Eu pedi a ajuda da Sabrina, da Simone, da Cristina, da irmã Cláudia, lá do Mosteiro de Dourados, que eu tenho uma retaguarda grande de espiritualidade. Conheço muitas pessoas iluminadas mesmo por Deus, assim, que são anjos na minha vida. E para todas essas pessoas que eu sinto que têm autoridade sobre a minha vida, eu perguntei antes, será que eu posso fazer esse projeto? Será que é isso mesmo que Deus quer? Porque eu tinha dúvida, né? Eu tinha dúvida de fazer isso. Tinha vergonha. Eu falar de Jesus? Eu falar de Deus? Eu falar de cura espiritual? E todas elas disseram, se teu coração está pedindo, faça. Faça. Leve esse devocional para a vida dessas mulheres. Traga verdade para a vida delas. Então, se você chegou aqui de alguma forma, fica aqui comigo. Porque esse dia fala de mim, mas ele fala também sobre você. E ela continua aqui. Dedique um tempo meditando sobre essas perguntas. Elas podem ser a chave de que precisa para abrir a porta de um novo tempo na sua vida. Um tempo de cura, verdade, milagre e conexão com Deus. E com tudo aquilo que Ele te fez para ser. E aí a tarefa de hoje, vamos voltar lá de novo, que eu já saí lá do lugar. A tarefa de hoje é: escreva tudo que na sua vida precisa do toque de Jesus para que você possa enxergar a necessidade de mudança. O que de verdade você precisa mudar? E é esse hoje o meu pedido de aniversário para Deus, para Jesus. Vai ser esse pedido. Que Ele me mostre, que Ele me traga consciência do que eu ainda preciso mudar para acessar as promessas dEle para a minha vida. É esse o meu pedido de hoje. Qual é o seu pedido para hoje? Quais áreas da sua vida estão te dando feedbacks negativos? Quais áreas da sua vida você vem negligenciando sua presença? Se pergunta. Faça essa análise hoje, faça essa reflexão. Hoje é sábado. Tira um tempo para você. Vá para o seu quarto, fecha a porta do seu quarto, dobre os seus joelhos, tenha uma conversa tete a tete com Deus. Ele está aí do seu lado, é só você pedir. Peça clareza, peça entendimento, peça que Ele tire a lama dos seus olhos que você mesma colocou. Peça para que Ele traga coragem, verdade, humildade para a sua vida. Talvez seja no seu casamento o problema, talvez o problema seja com os seus filhos. Essa semana eu atendi, na verdade não atendi ainda, só recebi o feedback, eu vou atender ela na semana que vem. Uma mãe desesperada que o filho de 13 anos saiu de casa. Talvez o problema seja com o seu trabalho. Talvez seja com o dinheiro. Talvez seja saúde. Talvez seja a espiritualidade mesmo que está gritando aí. Você não está se achando mais. É um vazio, é um vazio. Tem tantas mulheres que eu atendo que dizem, talvez eu sinta um vazio. Ou às vezes sua vida está inteira de perna pro ar. E tá tudo bem. A vida não para que a gente se conserte. É no caminho que você vai se consertando. Por isso de eleger 3 áreas mais importantes. Quais 3 áreas estão mais precisando de mim agora? E depois você vai arrumando as outras. Olhando para você, colocando Deus no centro. É possível. A música de hoje é Ele é Exaltado. Uma música maravilhosa. Vou até colocá-la de novo aqui.
ver se eu consigo. Meu computador travou. Gente, é tanta coisa que acontece. É o computador que não quer ligar. É a música que não liga. Hoje eu liguei a música no computador. Ela foi tocar lá na sala. Não sei o que aconteceu. Ele é exaltado. São tantas coisas nos bastidores para que a gente não esteja aqui. Mas eu estou tentando ser fiel. Mesmo que às vezes mais tarde, mais cedo. Amanhã, domingo, eu vou estar aqui de novo. Às 9 da manhã, eu estarei aqui para a nossa lição 19. E amanhã a gente passa para a parte da humildade. Então a gente está caminhando nesse processo aqui. Tá lindo, 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 lindo de ver como vocês estão persistentes. A gente já passou pela consciência, a gente já passou pela identidade, pela obediência. Agora estamos terminando o orgulho hoje e amanhã a gente entra na humildade. Ainda vamos ter pela frente hábitos que transformam atitudes, visão positiva de futuro, perdão e estratégias para vencer o mundo. Porque eu não sei você, mas eu não sou do mundo. Eu sou de Deus e eu quero ser de Deus. Não é fácil ser de Deus, mas é possível. Ele prometeu que estaria sempre do nosso lado. Deus não disse que não teria problema, que não teria dificuldades, que não teria noites em claro, que não teria lágrima. Ele não disse isso. Mas ele prometeu que estaria do nosso lado. E tudo que você vem colhendo hoje, querida, tudo que eu e você estamos colhendo hoje, é por conta das nossas más escolhas. É por conta, muitas vezes, do orgulho que está enrustido dentro de nós. Sabe assim? Num desejo enlouquecedor de se proteger, para não sofrer mais com a injustiça, para não sofrer mais com a rejeição, com o abandono, com a traição, com a humilhação, a gente se reveste de máscara e cria um personagem. Por muito tempo eu fui uma personagem, uma mulher que se mostrava ser muito forte, mas que na sua essência é frágil. Na sua essência é frágil, mas que se fez de forte. Eu até tenho um amigo que diz: Fabrício, você é um verdadeiro kiwi. Porque por fora uma casca dura, feia até, mas por dentro, essa sou eu, gente. Só que se alguém antes me falava que eu era meiga, que eu era doce, eu me senti ofendida. Hoje eu já sinto graça, né? Até fico ofendida quando alguém me diz que eu sou uma guerreira. Eu falo: Deus me livre de ser uma mulher guerreira. Deus me livre. Não queira ser guerreira. Queira ser só você. A guerreira usa uma máscara. Depois, se vocês quiserem, pode assistir aquele filme da... Ai, gente, como é que eu vou indicar o filme? Esqueci o nome do filme agora. Daquela personagem que toma o lugar do pai e vai pra guerra. Como é que é o nome daquele filme, Simone? Até esqueci o nome agora. Se a Simone estiver aqui, ela me lembra. É uma personagem da Disney. Ela vai guerrear no lugar do pai. Ela é a filhinha do papai, porque a filhinha do papai, de alguma forma, acha que o pai está sendo injustiçado, acha que o pai é fraco. Mulan, isso mesmo, obrigada. Não seja uma Mulan, né? A Mulan se disfarça de homem para ir no lugar do pai, para ser, muitas vezes, mais que o pai. Tá bem? A filhinha do papai, muitas vezes, quer ser mais que o pai. Ela admira tanto ele que ela quer ser melhor que ele. Essa era eu. Essa era eu. Uma mulher que queria ser uma cabra macho de verdade, igual meu pai é. Forte, potente, arrojada, determinada, corajosa, mas que por dentro sangrava. Não preciso de nada, não preciso de ninguém. Eu faço, eu aconteço. Eu não confio em ninguém. Essa era eu, gente. Orgulhosa até o talo.
Essa era eu. Essa era eu. Então hoje eu peço ao Senhor que eu possa ser vulnerável, que eu possa ser aquilo que o Senhor me fez para ser. E esse é o meu pedido de hoje. Me mostre aonde eu preciso mudar. E a oração de hoje é assim: Pai, nosso Deus Todo-Poderoso, estou hoje aqui clamando pelo teu toque na minha alma. Vem, Senhor, como tu fizestes com o cego de nascença, e abre os meus olhos. Dá-me entendimento sobre o que precisa de cura em mim, para que a minha vida seja transformada. Mostre-me, Senhor, tudo que hoje te desagrada e que me impede de acessar a vida de abundância que tu tens para mim. Eu te peço perdão, Deus, por todo o orgulho que ainda existe no meu coração e por todo o mal que tenho feito para mim e para as pessoas que eu amo por causa do orgulho. Ensina-me, Senhor, a me humilhar diante de ti todos os dias e derrama sobre mim a graça da humildade, para que eu e a minha vida te agradem. Eu te amo, Jesus, eu te amo. Deus, eu te amo e preciso de ti, Espírito Santo de Deus. Vinde sobre mim, vinde sobre essas mulheres e esses homens que estão aqui nos assistindo. Nos mostre, Senhor, aonde precisamos mudar, para que a nossa vida se transforme verdadeiramente. Esse é o meu desejo para o dia de hoje. Eu gostaria que fosse o seu desejo também para o dia de hoje. Que nesse dia 22 de março de 2025, um marco aconteça na minha vida e também na sua. Hoje eu estou iniciando um novo ciclo, estou fazendo 44 anos. E esse é o meu pedido para Deus hoje. Que Ele me mostre aonde eu ainda preciso mudar. Já mudei bastante, mas eu ainda preciso mudar. Ainda tem áreas da minha vida que gritam, assim como minha saúde. Já compartilhei isso aqui com vocês também. Eu inverti a ordem. Eu coloquei o trabalho em primeiro lugar e a conta veio. O que você tem colocado em primeiro lugar? O que tem sido o Deus da sua vida? Porque quem tem que vir em primeiro lugar é Deus. Às vezes é o trabalho, às vezes é o dinheiro, às vezes é a validação, às vezes você está colocando seus parentes, seu pai, sua mãe em primeiro lugar na sua vida, seus filhos. Quem você tem colocado em primeiro lugar na sua vida? Obrigada, obrigada, obrigada. Quem? E pode ter certeza, se a sua vida não está indo para diante, é porque algo ainda espera. Hoje foi essa conversa que eu tive com meu marido mais cedo. Eu acordei cedo, fui tomar café, tomei café com tempo. Ele fez café para mim, né? Comi minha granola, minha banana, meu iogurte natural sem açúcar. Depois comi meu ovo, tomei meu café. Estou fazendo um realinhamento alimentar, além de cuidar da minha mente, do meu espírito. Tivemos tempo ali. E a minha pergunta para ele foi: o que a gente está fazendo de errado? O que a gente está fazendo que a gente ainda não entendeu? Por que essas coisas ainda estão acontecendo? E o meu desejo para hoje é que você tire um tempo também e faça essas perguntas. Reflita. O que eu ainda não estou fazendo? O que eu não estou enxergando que precisa de mudança? E se comprometa comigo. Hoje é dia do meu aniversário e eu quero te pedir um presente. Na semana que vem eu vou te dar um presente, mas nessa semana, hoje eu que vou pedir. Que depois, quando eu terminar essa live, você marque de verdade, porque vocês não estão marcando. Que vocês vá lá nos comentários e marque pelo menos 4 mulheres. Posso contar com vocês hoje? Nós precisamos levar essa mensagem para mais mulheres. Quantas mulheres têm pedido para Deus mudar a vida dela, mas ela não sabe que é ela que é o problema? Quantas mulheres vêm rezando, pedindo uma luz, pedindo um sinal de Deus, mas ela precisa primeiro tirar as máscaras, as cascas que está no olho dela, porque ela não está enxergando que o problema é ela. Então se comprometa comigo hoje, que ao terminar essa live, eu vou salvar ela,
E você vai depois tirar 1 minuto. É 1 minuto você faz isso. Em 1 minuto você vai lá e você marca 4 pessoas. Como que marca, Fabrício? Embaixo da publicação tem lá como se fosse um balãozinho de comentários. Você vai naquele balãozinho de comentários e você coloca o arroba e o nome da pessoa. O arroba e o nome da pessoa. 4 mulheres. Eu tenho certeza que cada uma de vocês que estão aqui conhece 4 mulheres que precisa de alguma forma transformar a vida delas. É impossível você não conhecer alguém. É impossível. Porque o que a estatística, o que as pesquisas mostram é que o Brasil hoje está em quarto lugar no ranking mundial de um país com doença mental, com problemas psicológicos. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico. A taxa, então, de suicídio, nem vou falar aqui, que hoje é dia de vida. Quarto lugar no ranking de ansiedade. Quarto lugar. As pessoas estão com medo do futuro. As pessoas não sabem o que esperar do futuro. As pessoas estão doentes emocionalmente. E cada vez mais longe da sua verdadeira essência. Estamos enfrentando uma epidemia emocional. Se a gente puder dar um nome, eu acho que esse seria um nome bem legal. Uma epidemia emocional. Onde a comparação, a cobrança e a culpa nunca se fez tão presente na vida das mulheres. E eu tô falando das mulheres. Nem vou olhar para o problema dos homens porque eu não entendo muito de homem. Eu entendo de mulher. De mulher eu entendo. E tô querendo me especializar mais ainda. Comportamento feminino. E os homens vão ter que buscar ajuda com o homem. Porque uma mulher não pode ajudar um homem. Se você for terapeuta, presta atenção no que eu vou te falar hoje aqui. É perigoso uma mulher ser terapeuta de homem. Por quê, Fabrícia? Porque homem tem que se tratar como homem. Mulher se tratar como mulher. Assim. Mas isso é preconceito. Não, não é preconceito, é uma verdade. Ah, aquele churras, que delícia. Aqui acho que eu também vou ter espetinho hoje. E sabe como é que eu vou comemorar meu aniversário mais tarde? Com cachorro quente. É isso que eu pedi. Porque eu tô com várias restrições alimentares, então não posso comer um monte de coisa. Mas hoje eu vou fazer, até se a Jaque vai assistir isso aqui depois, vou fazer parentes na minha dieta e eu vou comer um cachorro quente de tarde, porque eu mereço, né? Eu só queria uma tubaína, mas as minhas tubaínas já acabaram. Mas tá tudo bem, a gente toma limonada. Tá bom? Então, essa foi a missão de hoje. Esse é o meu pedido especial para você. Não precisa me mandar mensagem, não precisa me escrever nada. Só vai depois lá na gravação dessa aula de hoje e marque 4 mulheres que você sabe que precisa tirar as máscaras dos olhos dela. Aquela mulher que precisa enxergar além. Aquela mulher que precisa de alguma forma... Eu vou até tirar uma foto aqui. Vamos tirar foto? Para mim fazer a capa hoje, eu vou fazer a capa daqui. Vamos ver se eu vou conseguir. Aquela mulher que precisa ir além em todas as áreas da vida dela. Aquela mulher que você sabe que tá bagunçada, que tá com problema. Sabe? Manda pra ela essa live. E amanhã eu te espero aqui de novo, às 9 horas, pra gente entrar nessa nova fase, né? Nova fase que é da humildade. Tá bom? Beijo grande pra vocês, fiquem todas com Deus e até amanhã. E hoje eu vou sumir daqui, tá? Hoje eu vou curtir o meu dia. Nada de Instagram, nada de comparação, nada de nada. Até as mensagens eu vou ver depois. Então não precisa me mandar mensagem, tá? Marca aquelas 4 mulheres lá que eu já vou entender que você tá me mandando parabéns. Essa vai ser a forma de você me mandar parabéns, marcando 4 mulheres lá. Se eu ver lá que a Flávia marcou 4 mulheres, eu vou falar, uau, ela me deu parabéns. A mesma coisa vale pra Carla, vai valer pra Cíntia, vai valer pro seu Aparecido, vai valer pra todo mundo que entrar nessa live aqui, tá? E você que vai assistir depois também. Hoje é meu aniversário, o que eu peço pra você de presente é que você vá lá depois dos comentários e marque 4 pessoas. E amanhã a gente volta, tá bom? Beijo grande pra vocês, muito obrigada.